Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos juntos em espírito, em verdade, para cultuarmos a Deus, nosso Pai Celestial. E agradecemos a Ele toda a semana que Ele nos deste, embora confinamento, mas com a graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, estamos bem. E por isso vamos primeiramente orar a Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho para conosco e por toda a semana que tu nos concedeste até o dia de hoje. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, por nos dar vida. Muito obrigado, Senhor, por nos dar alimento. Muito obrigado, Pai, por nos dar vida. Muito obrigado, Senhor, por nos conduzir através do teu Santo Espírito, para que tudo que seja feito na minha vida, na sua vida, seja feita para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Fique conosco nesse momento, Senhor, que teu Santo Espírito fale aos nossos corações, principalmente hoje, numa data comemorativa ao Dia das Mães, e rogamos a Ti, Senhor, que fales aos nossos corações e principalmente aos corações das nossas mães. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Dia das Mães. A minha mãe está aí em Belo Horizonte, provavelmente estará ouvindo a nossa pregação, o nosso culto ao nosso Senhor. Mas hoje é um dia das mães, 10 de maio, segundo domingo do mês de maio. E tem uma poesia aqui que eu quero falar. É Mãe, exemplo de mulher. Mãe, você é um exemplo de mulher, conselheira, amiga, companheira, exemplo de amor e persistência. Por isso, é mais que merecido que exista um dia para te homenagear. Quero aproveitar esse segundo domingo de maio para lembrar que eu te amo e, sobretudo, agradecer a Deus por ter me colocado em seu ventre. Obrigado por estar ao seu lado quando preciso chorar e por me fazer sorrir logo em seguida. Você é a prova de que o amor incondicional existe. Desculpe as minhas falhas e aceite as minhas palavras como celebração desse dia. Feliz Dia das Mães. Vamos orar a Deus pelas nossas mães. Fechem os seus olhos e vamos orar agradecidos pelas nossas mães. Senhor, somos gratos e gratas pelas nossas mães. Agradecemos pela sua dedicação em cuidar de nós, mesmo antes de nascermos. Agradecemos por ela ter se alimentado e se protegido, pensando em nos alimentar e proteger. Agradecemos por suas longas caminhadas à procura de roupas para nos aquecer. Agradecemos sua paciência com os diversos exames e consultas, acompanhando o nosso crescer. Que Deus possa abençoar essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu peguei uma reflexão, um estudo pequeno, que fala sobre a origem do Dia das Mães. Quer dizer, desde a Idade Antiga, há relatos de rituais e festivais em torno de figuras mitológicas maternas e de fenômenos como a fertilidade. Na Idade Média havia também referências a respeito da figura da mãe, sobretudo o simbolismo judaico-cristão com as figuras de Eva e Maria. Mas foi apenas no início do século XX que as mães passaram a ter um dia oficial para serem homenageadas. A escolha da data é todo segundo domingo de maio, remete à história da americana
chamada Ana Jarvis. Ana Jarvis perdeu sua mãe, Anne Maria Rivers Jarvis, em maio de 1905, na cidade de Grafton, no estado da Virgínia Ocidental, Estados Unidos. Com a morte da mãe, Ana, diante do sofrimento e da dor que sentiu, decidiu organizar, com a ajuda de outras moças, um dia especial para homenagear todas as mães e para ensinar às crianças a importância da figura materna. Ana e suas amigas eram ligadas à Igreja Metodista da cidade mencionada acima. Em 10 de maio de 1908, o grupo de Ana conseguiu celebrar um culto em homenagem às mães da Igreja Metodista Andrews, em Grafton. A repercussão do tema do culto logo chamou a atenção dos líderes locais e do governador do estado da Virgínia Ocidental, William Glasscock. Glasscock definiu a data de 26 de abril de 1910 como o dia oficial da comemoração em homenagem às mães. Logo, a repercussão da celebração oficial em âmbito estadual alastrou-se para as outras regiões dos Estados Unidos e foi adotada também por outros governadores. Por fim, no ano de 1914, o então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, propôs o Dia Nacional das Mães fosse comemorado em todo o segundo domingo do mês de maio. O importante a ser mencionado é que a decisão de Wilson foi tomada a partir de sugestão da própria Ana Jarvis, que ficou internacionalmente conhecida como a patrona do Dia das Mães. No caso do Brasil, o Dia das Mães foi comemorado pela primeira vez em 12 de maio de 1918, na Associação Cristã de Moços de Porto Alegre. Em outros lugares houve também outros focos de comemoração de mesmo teor, geralmente associados às instituições religiosas. Mas foi somente em 1932, durante o governo provisório de Getúlio Vargas, que o Dia das Mães passou a ser celebrado segundo o molde dos Estados Unidos, isto é, em todo o segundo domingo do mês de maio. Vamos, em seguida, fazer uma leitura bíblica que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor Deus te deu e te dá. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que deu a luz. Pensando no Dia das Mães, eu fiquei olhando na Bíblia qual seria uma mulher que poderia representar todas as mulheres da Bíblia, principalmente uma mulher com um amor muito dedicado. E, claro, a gente sempre tem a Ana, né, a mãe de Samuel, como um símbolo maior do amor dela para com o seu filho. Tanto é que aos 8 anos ela entrega o seu filho ao sacerdócio, ao sacerdote Eli, para que ele cumprisse aquilo que ela prometeu diante de Deus na época em que ela estava necessitando de ter esse filho. Mas uma mulher que eu vi lá no Antigo Testamento, eu vou chamá-la assim, que é uma mulher sábia. Eu creio que todas as mães de todo o mundo são mulheres sábias, são mulheres que fazem e sabem fazer o que deve ser feito. É claro e evidente que existem muitas exceções, algumas exceções que estão fora daquilo que é a mulher mãe, né? A mãe, a inteligência da mãe, o esforço, como ela mantém a sua linha de pensamento e também ela é persistente naquilo que ela faz. A gente observa, eu observo bastante a minha esposa,
eu vejo o esforço que ela faz para deixar as coisas em ordem, eu vejo o esforço que ela faz para que todos fiquem bem, porque essa é a virtude, essa é o objetivo que ela tem na vida dela como mãe, como mulher de família. E a gente fica grato quando a gente tem uma mulher desse porte, dessa inteligência, dessa natureza. E todas as mulheres, a grande maioria das mulheres são inteligentes, são sábias, porque cuidar de um filho não é fácil. Às vezes aqui, quando eu recebo os meus netos aqui, quando eles vêm em casa, a bagunça que eles fazem em casa, a gente vê o quão é difícil a gente tomar conta dos baixinhos, das suas brincadeiras, né? Na choradeira que cada um tem quando um pega a coisa do outro e assim por diante. Mas também, ao mesmo tempo, nos dá alegria bastante de ver. E principalmente a mãe, quando vê o filho brincando, quando vê o filho alegre, quando vê o filho se extasiando de alegria, de felicidade, para ela é a melhor coisa que existe no mundo. Não há outra coisa a não ser que Deus deu a ela, a não ser o filho que ela tem ou a filha que ela tem. Abigail era mulher de Nabal, né? E Nabal, e eles tinham uma grande fazenda e tinham também, e criavam ovelhas. E tinham os seus pastores que iam com as ovelhas pastarem nos vales. E nesse vale, muitas vezes poderia ocorrer assalto, quer dizer, esses nômades que passavam por esses vales, muitas vezes assaltavam os pastores para pegar as ovelhas para eles comerem e assim por diante. Mas Nabal tinha uma sorte muito grande que na época em que os seus pastores estavam pastoreando as ovelhas nesse vale, Davi, com o seu exército, estava nesse vale. E ele ficou naquele vale. Ficando no vale, ele vendo os pastores sendo assaltados, ele começou a agir e a tirar aqueles bandidos dos vales. E assim começou a proteger os pastores de Nabal. Aí Davi, vendo que o exército estava com fome, começou a pedir aos donos das terras que dessem alimento para os seus soldados. E Nabal foi um deles que foi informado. E Davi, os mensageiros chegaram a Nabal pedindo alimentação, uma vez que eles estavam protegendo os seus pastores que estavam no vale. Mas Nabal foi desconcertante, ele tratou os mensageiros muito mal e falou que não ia socorrer, não ia dar alimento nenhum aos soldados de Davi, né? Nisso, um dos empregados de Abigail, falou com a mulher dele, Abigail, e disse que os soldados de Davi foram maltratados por Nabal. Então, eles serviram. Então, ela sabendo disso e sabendo do caráter explosivo de Nabal, ela pediu aos seus empregados que pegassem os alimentos,
colocassem na carroça e levassem para Davi. E ao mesmo tempo ela se trocou e pegou um jumentinho branco e foi na frente, antes que chegasse a turma dela com os alimentos. Chegando-se a Davi, ela pediu que ela pudesse falar com ele. Naquela época, quando uma mulher queria falar com um homem, era difícil de se falar, porque eles não consideravam a mulher como a patroa ou a dona da fazenda, e sim o marido dela. Mas mesmo assim ela chegou com aquele jeito sábio daquela mulher, se ajoelhou diante de Davi, pediu perdão pelo seu marido, não perdão por ela, mas pelo seu marido, de que ele estava errado na forma com que tratou os mensageiros de Davi. E Davi, movido pelo Espírito Santo, aceitou o que a mulher tinha falado. E ao mesmo tempo em que ele aceitou, chegou a comida, os alimentos que eram necessários para o exército. E assim fez, uma vez que ele aceitou, e ele então não quis mais acabar com a família de Nabal. E isso aconteceu. Agora, o que aconteceu foi depois disso. Depois que Nabal conseguiu ter o aval de Davi de que ele não viria destruir a família de Nabal, ele foi até seu marido para falar do que ela tinha conseguido com o rei Davi, ainda não era rei. Mas Nabal estava numa festa, tinha feito uma festa, estava todo mundo lá, todo mundo bebendo. Então ela esperou que essa festa acabasse, e quando a festa acabou ele estava bêbado, e ela esperou que ele se deitasse, e depois no dia seguinte que ela foi falar do que ela conseguiu com Davi. E quando ela falou sobre esse assunto com ele, o Nabal sentiu uma culpa muito grande dentro de si. Não sei o que aconteceu com ele, parece que a notícia de que ela tinha ido até Davi, falado com ele e conseguiu de que ele não viesse a acabar com a família dele, ele ficou tão assustado que ele teve um ataque cardíaco, vamos dizer assim, e depois de um tempo morreu. Né? Então, o que aconteceu? Com a morte de Nabal, a Abigail ficou viúva. Quando Davi foi coroado rei de Israel, ele ficou sabendo que Abigail já estava viúva. E ele foi até lá, falou com Abigail para ser uma das esposas dele. E ela aceitou de bom grado, porque uma vez que uma mulher naquela época se ficasse viúva, ela podia estar perdendo todo a sua propriedade, uma vez que Nabal não tinha irmãos para que ela se casasse novamente. Então Davi tomou-a como esposa. Uma vez tomando como esposa, toda aquela propriedade passou a ser de Davi. O que vem provar aqui a gente? Vem provar que a mulher, nessas condições, às vezes, ela é muito mais sábia que o marido, que muitas vezes não pensa nas circunstâncias ou nas consequências de um ato que possa fazer com que a sua vida e a vida da sua família possa vir a ser destruída. Então, por isso que a gente considera Abigail como uma mulher sábia. Não porque ela foi falar com Davi, mas porque ela conseguiu
dobrar o coração de Davi, a fim de que ele não destruísse a sua família. Ou seja, o intento da Abigail não foi ser esposa de Davi depois que Nabal morreu, mas sim de proteger os seus funcionários, todos aqueles que eram inocentes, que seriam dizimados pelo exército de Davi, caso ela não agisse daquela forma. E muitas vezes isso acontece nas famílias. A mulher tem que agir a fim de que a família não seja destruída. A gente vê na nossa família a mãe, como ela age. Muitas vezes ela age não uma forma de passar por cima do marido, mas ela age de uma forma que, falando de uma forma viável, de uma forma convincente, com argumentos tais, faz com que o marido resolva fazer o que ela quer que ele faça, e não o que ele estava pretendendo fazer, porque muitas vezes o que o marido estava querendo fazer poderia dar consequências piores para a família. E a mulher como mãe, ela olha para a família, ela está sempre disposta a fazer qualquer coisa para que a família esteja sempre protegida. Esse é o grande objetivo de todas as mulheres sábias, mães, e que querem manter uma família unida e saudável e protegida. Então, para que essas mães possam manter a sua família unida e protegida, nós queremos que essas mães tenham a Cristo Jesus no seu coração, na sua vida, para que o Espírito de Deus possa, juntamente com ela, trabalhar o seu coração, trabalhar a sua vida, para que ela possa ser útil na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na vida da família como um todo. Por isso que o amor da mulher é um amor muito grande, é um amor que é transcendental, ela ultrapassa os limites maiores. Não é maior do que o amor de Cristo, mas é um grande amor. Quando eu digo isso, é daquelas mulheres, mães, que realmente amam, que querem a felicidade da sua família. Que Deus possa abençoar a sua palavra, né? Nesse domingo passado era para nós termos feito a Santa Ceia. Então vamos nos preparar para a Santa Ceia, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos esse momento em que estamos nos preparando para celebrarmos a Santa Ceia. Rogamos e colocamos os nossos corações, as nossas vidas diante do teu trono de graça, rogando o teu perdão, rogando, Senhor, que o sangue de Cristo venha remir os meus pecados e que meu coração esteja totalmente limpo para receber a Cristo no meu coração, na minha vida, e para poder participar desta ceia em que Ele mesmo colocou na sexta-feira santa daquele dia em que todos os seus discípulos estavam juntos e celebraram a ceia do Senhor. E essa ceia que desde o ano 1, né, de Jesus Cristo até hoje está sendo celebrada. Que possamos, ó Senhor, ter essa alegria nesse momento de estarmos celebrando mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E naquele dia, quando Jesus Cristo estava juntamente com seus discípulos, ele pegou o pão que estava sobre a mesa, elevou ao céu
pediu a bênção de Deus e depois o partiu no meio. E no partir desse pão ele falou: este é o pão que é dado por vós. Tomai e comei todas as vezes que assim o fizerdes. Quando a ceia terminou, Jesus Cristo foi e pegou um cálice de vinho e chegou e ergueu o cálice de vinho e pediu a bênção de Deus e novamente disse: este é o cálice do meu sangue. Tomai e bebei todas as vezes, a fim de que a morte de Cristo seja remida. Então, vamos todos nós, nesse momento, pegarmos um pedaço do pão e o cálice e todos juntos vamos ceiar. Comemos e tomemos. Vamos orar. Pai amado, graças te dou por esse momento em que estamos celebrando a tua ceia. Abençoe-nos e nos guarde e nos garanta todos os dias da nossa vida nesta terra. Que teu Espírito esteja sobre nossas vidas, nos orientando segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Amém. Como estiveres, Deus te guarde. Como pensas, Deus te use. Como te encontrares, Deus te elimine. Com quem estejas, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare. Em todos os teus passos, Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Até uma próxima, se Deus assim quiser. Amém.